Olá, eu sou a Nanda Férsula e dentro do nosso projeto Escola e Artes e Ofícios do Samba, nós temos a nossa série que conta um pouco da história do Carnaval de Pelotas. E eu estou aqui com os meus 3 convidados, Paulo Pedroso, André Miller e Thiago Amorim, que estão colaborando com suas histórias e conhecimentos sobre o nosso Carnaval. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância dos clubes da cidade no Carnaval de Pelotas. Nanda, obrigado pelo convite. Os clubes e o Carnaval têm uma relação muito grande, né? Principalmente na cidade de Pelotas. Nós temos histórias dos cordões de Carnaval, a própria academia do samba, então, surge no Clube Ficaí, de um cordão carnavalesco que existiu no Clube Ficaí. E aí, um grupo de amigos resolve, então, formando a proporção que vai tomando o cordão carnavalesco, começa a formação, então, da Academia do Samba. Mas os clubes têm uma história, uma contribuição muito grande no nosso carnaval, né? E de dentro dos clubes começam a surgir blocos de carnaval. Mas nós temos, o próprio professor Thiago vai confirmar isso, Pelotas tem uma história muito forte dos bailes de carnaval dos clubes sociais. Né? Então, existia, quando começava toda a movimentação do carnaval, tinha clubes sociais aqui da cidade que já esgotavam os ingressos e as mesas para o baile de carnaval. Né? O próprio Clube Ficaí, né? Tinha o baile, o azul e branco do Clube Ficaí, que era um baile disputadíssimos, as mesas, com a apresentação, então, da rainha do carnaval, do clube, né, a corte do clube, e outros clubes, como o próprio Clube Juventus, lá dentro do Fragata, que eu tive o prazer de participar dos bailes de carnaval. Uma das minhas irmãs foi da corte do carnaval do Juventus. Então, Pelotas tem, historicamente, né, na história da cidade, a presença, o surgimento dos blocos, dos cordões com os clubes sociais. Essa organização dos clubes é muito importante porque os clubes eles acabam sediando o carnaval de certo modo, seja para os bailes, seja para concursos, né, de fantasia, concursos de grupos de instrumentos, grupos vocais, né? Então tem uma série de acontecimentos que são realizados em torno dos clubes, né? No caso de Pelotas, a gente tem um movimento dos clubes negros que é bastante importante, né? Por exemplo, o Clube Carnavalesco Nagô, que é de 1882, ele foi um clube muito importante em termos de organização social. E estes clubes eles não eram apenas para carnaval, eles eram justamente para tanto para fortalecimento, para oferecer uma atividade de lazer, para a questão de organização política, para a questão de comunicação, para a questão de arrecadação de recursos, né? Então esses clubes cumprem um papel bastante importante em termos da organização negra na cidade. E o carnaval é uma dessas manifestações que acaba se articulando também com esse movimento, como o Paulo mencionou, e vão se desdobrar das congadas, os cordões, os próprios ranchos, que no futuro vão dar origem às escolas de samba, como a Academia do Samba, entre outras, né? Então, é importante pensar que esses espaços também eram espaços, como eu falei, de resistência, espaços que eram segregatórios, né? Na época do surgimento de muitos desses clubes, existiam clubes que eram só para negros, clubes só para brancos, né? Então, existia ainda essa divisão social, que é fruto do movimento pós-abolicionista, digamos assim, até que a gente vai chegar no cenário atual onde acredita-se que todo mundo pode frequentar qualquer espaço, embora a gente sabe que o preconceito ainda existe em todos os lugares do nosso país, né? Então é importante pensar que o carnaval está articulado com esses modos de organização e isso vai mudar a própria estética do carnaval. Né? O Roberto da Mata, que é um antropólogo, né, ele fala nas diferenças entre o carnaval fechado e o carnaval aberto. Né? O carnaval fechado, como esse carnaval indoor, né? O carnaval, por exemplo, dos clubes, especialmente,
e o carnaval aberto, o carnaval de rua, né? O carnaval mais popular. E essa transição é o que vai repercutir em termos da cidade de Pelotas também, o que vai fazer com que Pelotas migre da chamada segunda fase, né? Que seria esse carnaval mais europeu, né? O carnaval veneziano, chamado Grande Carnaval, por conta da pompa, né? Para um carnaval mais popular, que seria um carnaval que os historiadores chamam de carnaval da terceira fase, que é o carnaval da rua, o carnaval das escolas de samba. Eu e alguns outros pesquisadores, né, mais contemporâneos já estamos defendendo que existe talvez uma quarta e de repente até uma quinta fase do carnaval, né? E como a gente está vivendo num momento muito excepcional, que é o momento também da pandemia, esse carnaval do porvir talvez gere ainda um outro modo de ser e de existir do carnaval que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E... Ainda mais aliado às novas tecnologias, né? Porque tá tudo mudando, né? Vivemos uma nova era, então a gente não sabe o que o futuro reserva para o nosso carnaval. Eu acho que primeiro, né, prazer estar falando com vocês novamente. A sociedade ela vai se transformando, né? Então os clubes lá atrás foram criados para um determinado segmento, né? Para uma determinada comunidade. Depois surgem outros para também ocupar o seu espaço. Eu acho que isso também acaba se diluindo em função da questão econômica, né? Da necessidade, por exemplo, nos bailes de carnaval, de ampliação, para que ele se tornasse também rentável. Amplia o espaço, abre para quem não é sócio dos clubes também, para que, porque a questão do clube social, né, da sociedade ali, ela foi diminuindo, perdendo o interesse, não sei se encurtando as distâncias em relação à economia, né, das camadas. Mas a mais alta talvez tenha perdido esse interesse de frequentar o clube, de ocupar somente aquele espaço, e os clubes precisaram buscar uma outra alternativa, e por isso eu acho que não foi uma abertura espontânea, foi meio que uma abertura imposta para que se desse sequência até um determinado momento, né? Porque hoje já não se tem mais tanto essa cultura do baile de carnaval de clube. Exato, inclusive Pelotas teve bailes muito famosos, né? Concursos também de fantasias, né? Sediados nesses clubes, né? Ainda a gente escuta em todos os lugares, né? Quando a gente fala, moro em Pelotas, terra, né, do Pompilho, terra dos concursos, terra das fantasias, terra, né, de um carnaval muito forte, assim. Isso quando o André estava mencionando, só para aproveitar o link, assim, eu penso que é um dos fatores, né? Mas para mim o principal fator é social, é político, entende? Sociopolítico, digamos assim. É a necessidade de abertura mesmo. O carnaval, também tem uma questão assim, o carnaval de Pelotas, né, nessa leitura que eu percebo assim, de alguns carnavais do estado, é um carnaval que ainda mantém determinadas características mais tradicionais, né? Em termos da organização, em termos da estética do desfile, em termos dos papéis ocupados, em termos das técnicas de samba que são empregadas pelas passistas, então tem um modo de ser do Carnaval de Pelotas que muito ainda comporta exatamente essa característica, né, forte da tradição da raiz pelotense. E um desafio, talvez, né, para esse momento que a gente vive, que está associado com isso que você está falando, é justamente pensar nas estratégias de sobrevivência do carnaval na contemporaneidade. Que tipos de abertura que as escolas de samba, as bandas carnavalescas, os blocos burlescos, os blocos infantis, as escolas mirins e qualquer outro tipo de aglomeração, né, de coletivo carnavalesco, que tipo de estratégias têm que ser adotadas para sobreviver, né? Elas não são só políticas. Você mencionou a questão da tecnologia, é com certeza um dos aspectos, né? Organização social é outro aspecto, poder público é outro aspecto, iniciativa privada é outro aspecto. Então, um conjunto grande de fatores que vão ter que se articular para pensar nessa reinvenção, talvez, do carnaval que a gente precisa viver. Dentro desse raciocínio, dessa ideia de falar dos bailes, né? Nós tivemos bailes muito famosos, né, dentro da cidade. Por exemplo, os bailes de carnaval no Teatro Guarani. Eram bailes que as pessoas iam para frente do teatro para ver quem estava entrando no baile, as fantasias que estavam entrando nos bailes. Os concursos de fantasia também foram muito famosos na cidade. Todos os clubes faziam, então existia um calendário já, né, pré-estabelecido e combinado entre os clubes
devido aos bailes de carnaval, os bailes de fantasias dentro, os concursos de fantasia dentro dos clubes sociais. E onde surge, então, aí, o Thiago já falou, o Pompilho, que foi consagrado, né, depois nacionalmente nos concursos de fantasia, surge também Gilney Fontella, vários outros estilistas carnavalescos da cidade, né? E os clubes fica aquela disputa sadia de quem vai fazer a melhor fantasia naquele ano, né? E eram fantasias que depois, com o tempo, começaram a desfilar nas próprias escolas de samba, né? A convite das escolas de samba, as fantasias saíam de dentro do clube, né, para desfilar na passarela do samba. E teve bailes famosos, por exemplo, o Gala Gay de Pelotas foi muito famoso também, todo o estado vinha para o Gala Gay em Pelotas, né? Nós em Festa também. O Nós em Festa, depois começou a substituir o Gala Gay. E tem registros, o professor sabe mais que eu, de aqui do Uruguai e Argentina participarem do Carnaval de Pelotas, né? Justamente devido aos bailes de carnaval dos clubes sociais na cidade e principalmente pelo concurso de fantasias. O Gala Gay também trazia muitos turistas para a cidade numa época do carnaval aqui da nossa história. Agora vocês falaram sobre a grandiosidade da nossa festa e me veio aquela frase que a gente aqui de Pelotas escuta bastante, né? Que é que diz que Pelotas já teve o 3º melhor carnaval do Brasil. É verdade? Vocês confirmam essa informação? O que vocês sabem a respeito disso? Olha, foi uma das primeiras coisas que eu escutei quando eu vim morar em Pelotas, comecei a estudar o Carnaval de Pelotas, era essa referência, né? Por conta disso fui, né, correr atrás de alguns historiadores, pesquisadores, enfim, para ver o que falavam a respeito, e existe essa referência, né? O Carnaval de Pelotas, ele é um dos primeiros carnavais do país que avança em termos de profissionalização também, né? Então, ali, entre as décadas de 60 e 80, provavelmente, que é que vem, digamos assim, segundo né, o que esses historiadores que eu consultei referem, é quando surge essa informação de que Cruz Alta, ó, cidade, volta para cá. Quem sabe um dia. Não, mas que Pelotas, né, teria o 3º melhor carnaval do país, né? E considerando também o tipo de carnaval a ser realizado. Isso que o Paulo está falando é muito importante, porque o sotaque do carnaval pelotense é muito peculiar. Por conta de todas as questões que a gente já falou, da formação negra, da questão dos grupos e da proximidade com a fronteira, né? Outra coisa é o papel cultural que Pelotas cumpriu no século passado, sobretudo, dentro do cenário do Rio Grande do Sul. Atenas rio-grandense, né, que se falava, a Princesa do Sul, né? Todo o movimento do charque, a questão do quanto de divisas, né, se proporcionava, que se gerava em termos de recurso, né? Se podia muita grana, assim, se mandava charque para todo o país, até para diferentes lugares. Então, assim, é importante pensar que essa ideia, né, de carnaval pelotense sempre foi, em termos de divulgação, eu que morava em Cruz Alta, né, conheci o Carnaval de Pelotas por conta de amigos e também por conta do que escutava na minha escola de samba e muito por conta do Pompilho, que ia nos concursos de fantasia em Cruz Alta, não só para participar, ele ia para ganhar, né? Os concursos de fantasia, sempre com um trabalho muito bacana. Então, acho que esse conjunto todo de coisas traz essa atmosfera de pensar, né, o Carnaval pelotense como o 3º melhor do país na altura do século passado. E, Tiago, assim, trazendo mais para o nosso presente, né, eu me recordo de algumas transmissões de carnaval e da maneira com que o carnaval geral era divulgado. E tem aquela característica de época de carnaval, vamos até Olinda, vamos até o Rio de Janeiro, o Bola Preta, enfim, aquele giro que se fazia no noticiário nacional aparecia Pelotas ali por anos na década de 80, 90, 80 eu acho mais, né? Estava incluído nesse circuito, então não sei se ali era 3º, mas tinha uma importância bem significativa de um modo geral, né?
Sim, você está mencionando a década de 80, que para a história do Carnaval de Pelotas é muito importante. Como eu disse, na década de 70 tem um movimento muito forte que com a criação de novas escolas de samba, né, de avançar na profissionalização do Carnaval, né, de contratar as pessoas, de investir mais em alegorias, em adereços, né, em determinadas, profissionalizar mais os papéis dos agentes principais da atuação do desfile. E na década de 80, já na sequência desse movimento, a gente tem o surgimento de bandas carnavalescas, que é algo que ainda existe na cidade, um movimento bastante forte, um dos mais fortes, considero eu, na atualidade, né, da contemporaneidade do Carnaval pelotense, é o movimento das bandas. A gente tem a Bandalha e a Empolgação, né, que historicamente são bandas muito fortes, muito presentes no Carnaval pelotense e que não eram, né, nunca existiram com característica de competição, né, não eram para concursos, né. Então, seguindo isso que você está falando também, esse movimento acaba dando visibilidade, né. A Bandalha, a gente conversava nos bastidores aqui, a Bandalha chegou a ter 30 mil pessoas, né? Exato. Eu lembro de uma entrada no Jornal Nacional em que a repórter dizia, neste momento, 30 mil pessoas pulam ao som da banda Bandalha, na Floriano. E, assim, quais eram os diferenciais entre Bandalha e Empolgação? Quem surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro foi a Bandalha, em 80, e a Empolgação em 82, né? Praticamente, esses 2 anos de diferença, há quem diga até entre os fundadores que não existe, né? Que quando a Bandalha começou a desfilar, o pessoal já se reunia, já para um grupo, porque tinha essa coisa de começar a formar uma outra banda, um outro grupo para começar a desfilar. E a Bandalha tomou uma proporção tão grande que não conseguiu mais desfilar na rua na 15 de novembro, que a 15 é uma rua mais estreita, então passou a Bandalha depois de uma certa época de desfile, começou a desfilar na Osório e tem registros, fotos e vídeos, né, da Osório lotada, né, até a Bento Gonçalves, o povo desfilando na banda Bandalha. E, inclusive, elas se encontravam em determinado momento, né? Eu lembro que era bem comentado, as duas se encontravam, porque uma descia Floriano e a outra ia Osório, direção a Bento Gonçalves, né? Exatamente. Momentos bem importantes do nosso carnaval. Então, pessoal, vou encerrar por aqui esse nosso segundo episódio. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso carnaval, acompanhem na próxima semana. Um beijão para vocês e até mais!